Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E vamos a mais um vídeo nesse canal falando de história de Israel, arqueologia de Israel, também da terra da Palestina, da Terra Santa. Nós falaremos acerca das conquistas de Davi. Aqueles relatos que estão mencionados no primeiro e no segundo livro do profeta Samuel acerca das conquistas de Davi são reais? São lendários, simbólicos ou de fato aconteceram? Podemos dizer que a ciência e a arqueologia confirmam as conquistas de Davi? Nós sabemos que não há evidências acerca do rei Davi, evidências da época em que ele viveu. Temos a Estela de Tel Dan, que é alvo de muitos debates, apesar de maneira pública haver um consenso que ela cita a casa de Davi. Na academia há um sério debate acerca desta inscrição, porque fora a Estela de Tel Dan, que é muito depois de Davi, diga-se de passagem, nós não temos nenhuma outra evidência da existência do lendário rei Davi, que teria exercido as suas práticas monárquicas, ou vamos dizer assim, teria vivido entre o final do século XI e início do século X. Haja vista todos os feitos e o tamanho das conquistas deste rei Davi, é impressionantemente estranho que não tenhamos nenhuma evidência deste período. Vou repetir, não temos nenhuma evidência deste período que supostamente Davi teria existido, a não ser ali no século IX, esta chamada Estela de Tel Dan. Davi viveu século XI e X, a Estela é do século IX, bem depois. Então, estranho isso. Há especialistas ainda que querem datar a Estela de Tel Dan no século VIII. Então vamos à leitura do livro do arqueólogo israelense Israel Finkelstein, A Bíblia Desenterrada. Uma pergunta: qual foi a extensão das conquistas de Davi? Durante décadas, arqueólogos acreditaram que a evidência descoberta em muitas escavações fora de Jerusalém sustentava o relato da Bíblia sobre uma vasta monarquia unificada. A mais proeminente das vitórias de Davi, de acordo com a Bíblia, foi contra as cidades filisteias, algumas das quais foram extensamente escavadas. Deixa eu repetir esse trecho. Algumas das quais foram extensamente escavadas, ou seja, ocorreram e ocorrem até hoje diversas escavações em sítios arqueológicos correspondentes exatamente às cidades filisteias mencionadas na Bíblia. Então não é por falta de pesquisa que não se encontrou ainda Davi e suas evidências. Muito pelo contrário, quanto mais se pesquisa, quanto mais se vai atrás, mais evidência se encontra de que ele não existiu. O primeiro livro de Samuel oferece muitos detalhes dos confrontos entre israelitas e filisteus, como os exércitos filisteus capturaram a Arca de Deus na batalha de Ebenezer, como Saul e seu filho Jonatas morreram durante as guerras contra os filisteus. E, é claro, como o jovem Davi abateu Golias.
Enquanto alguns dos detalhes dessas narrativas são claramente lendários, as descrições geográficas são bastante acuradas. Então, apesar dos relatos comprovadamente, honestamente, serem relatos lendários, eu diria simbólicos, nós temos este cenário novelesco construído sobre uma geografia. A inspiração para a construção mitológica, simbólica, lendária é a própria terra, é a própria geografia da terra de Canaã, da terra dos filisteus. Ou seja, as descrições geográficas são úteis e reais, mas os fatos que supostamente aconteceram nestas regiões, supostamente digo porque são lendários, são mitológicos, são simbólicos, ou seja, de fato real, literal, não aconteceram. O que é mais importante, a disseminação gradual da cerâmica decorada, inspirada no Egeu, que distingue os filisteus pelos contrafortes e para o norte, até a altura do vale de Jezrael. Fornece evidência da expansão progressiva da influência dos filisteus por todo o país. E quando se achou evidência de destruição em torno de 1000 antes da Era Comum, de cidades das Terras Baixas, isso pareceu confirmar o alcance das conquistas de Davi. Então houveram, e nós vamos ver aqui mais adiante, muitos conflitos entre habitantes das próprias cidades de Canaã, os habitantes das montanhas, o povo que vivia nas planícies, no campo. Houveram conflitos, houveram destruições de cidades, dominações. Existem registros históricos e arqueológicos de pequenos, vamos dizer assim, detentores, né, ou donos de grandes terras, faixas de terra, feudos, e que impuseram, vamos dizer assim, um domínio forçado sobre determinada região. Mas isso eram casos isolados. Não era a demonstração de que havia um rei, mas sim pequenos senhores de terra, pequenos feudos, pequenos líderes locais que tentavam fazer dominações geográficas e territoriais em Canaã. Não existia um reino, nem uma monarquia unificada e nem uma única pessoa fazendo esse esforço militar. Vamos continuar a leitura. Um dos melhores exemplos dessa linha de raciocínio é o caso de Tel Kazil, um pequeno sítio nos arredores a norte da moderna Tel Aviv, escavado pela primeira vez pelo arqueólogo bíblico e historiador israelense Benjamin Mazar, em 1948-1950. Mazar pôs a descoberto uma próspera cidade filisteia, de resto desconhecida dos relatos bíblicos. O último extrato desse lugar, que continha cerâmica característica dos filisteus e tinha outras marcas da cultura filisteia, foi destruído a fogo. E mesmo sem haver referência específica na Bíblia a uma conquista dessa área por Davi, Mazar não hesitou em concluir que Davi arrasou o assentamento em suas guerras contra os filisteus. Inclusive, infelizmente, eu tenho algumas leituras desse arqueólogo, ele tem achados importantes, mas essa daí é aquela bola bem fora, né? É aquela bola assim que você tira a conclusão do nada. Simplesmente, não, foi Davi. Filisteia, destruída a fogo. Davi, poxa, é claro que foi Davi. O que a gente sabe, né, como é que funciona a questão, né? Ele é um arqueólogo bíblico, ou seja, é um arqueólogo aparentemente fundamentalista, né? Não vou dizer assim porque ele é um acadêmico, é um israelense também, mas a gente sabe como é que funciona esse mercado de você mentir em nome do sistema. Tem um mercado disso, inclusive aqui no Brasil, né? O mercado aqui no Brasil é forte. Vamos lá. E assim foi por todo o país, sendo a obra destrutiva de Davi vista em estratos de cinzas e pedras caídas
em lugares situados desde a Filistéia até o vale de Jezreel e para além dele. Em quase cada caso em que uma cidade com cultura cananeia ou filisteia fora atacada, destruída ou mesmo remodelada, a causa foi atribuída às conquistas arrasadoras de Davi. Era assim, aliás, é assim até hoje, né, que o sistema trabalha. A gente sabe que não é isso, os relatos são lendários, já foram ditos, mas ciência não é de interesse, né, da galera aí mais religiosa. Vamos lá. Os israelitas da região montanhosa central podem mesmo ter controlado não só sítios pequenos, como Tel Kazil, mas também centros cananeus maiores, como Gezer, Meguido e Bet-San? Teoricamente, sim. Há outros exemplos na história de gente do campo exercendo controle sobre grandes cidades, especialmente em casos em que chefes militares ou líderes de foras da lei das terras altas usaram tanto a ameaça de violência quanto a promessa de proteção absoluta para assegurar tributos e profissões de lealdade dos fazendeiros e comerciantes das áreas urbanas das terras baixas, ou seja, há evidências disso. Ia lá um cara, como eu disse outrora, um dono de alguma coisa, ou vamos trazer para uma linguagem moderna, alguém que chefia, né, uma milícia rural, ia lá e dizia, olha, eu vou proteger tua terra por X, ou então ia debaixo da ameaça mesmo. Porém, na maioria dos casos, não se tratou de conquistas militares propriamente ditas, nem do estabelecimento de um domínio formalizado, burocrático, e muito mais de um meio mais sutil de liderança, em que um líder das terras altas ofereceu uma espécie de segurança a comunidades das terras baixas. Então é isso aí, meus amados, não temos evidências nenhuma da conquista de Davi, até porque a terra de Canaã, a essa época em que Davi até então viveu e teria feito suas conquistas, o cenário é muito diferente, o cenário arqueológico, histórico, do cenário descrito nas narrativas bíblicas. Quando eu falo cenário, não me refiro ao cenário geográfico, literal, topográfico, mas me refiro ao cenário socioeconômico, que era extremamente improvável, mas muito, 100% improvável, de haver um líder com um grande exército, como foi dito, que era o exército de Davi, um grande exército, conquistando tudo, dominando tudo. Não, isso não aconteceu, ok? Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.